Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O burburinho começou a ganhar força nos bastidores do futebol paulista e rapidamente tomou conta das redes sociais e dos grupos de WhatsApp. Rafael Veiga, meio-campista que há anos brilhava com a camisa do Palmeiras, está prestes a fazer uma mudança histórica, assinando um pré-contrato com o maior rival alvinegro, o Corinthians. A movimentação, que começou como um rumor tímido em algumas colunas esportivas, agora parece caminhar para se tornar uma realidade concreta, e é impossível ignorar o impacto que isso teria não apenas dentro de campo, mas em toda a rivalidade que movimenta milhões de torcedores. Dentro do Parque São Jorge, a expectativa é gigantesca. Enquanto torcedores comentam sobre o reforço que pode transformar o meio de campo do time, trazendo criatividade, passes precisos e aquele faro de gol que Rafael Veiga sempre teve, consolidando ainda mais sua reputação de jogador decisivo. Por outro lado, o Palmeiras, clube onde ele se tornou referência, vive um misto de surpresa e frustração, já que perder um jogador tão emblemático para o rival gera um choque emocional que transcende os limites do campo, mexendo com torcedores e dirigentes de maneira intensa e dramática. Os rumores se intensificaram quando algumas fontes próximas ao Corinthians começaram a dar pistas sobre a assinatura do pré-contrato, afirmando que Veiga já teria aceitado verbalmente os termos e condições oferecidos pelo clube alvinegro. Não se trata apenas de uma transferência comum, é a chamada mexida estratégica, que pode impactar não só o futebol paulista, mas a disputa por títulos nacionais e regionais. Entre comentários de torcedores, especulações de jornalistas e análises de ex-jogadores, o assunto se tornou o centro das atenções, dividindo opiniões e inflamando discussões acaloradas sobre ética, paixão clubística e a política de contratações de um clube que não costuma economizar esforços quando quer fechar com um talento diferenciado. Dentro do Corinthians, a diretoria mantém cautela, mas as movimentações nos bastidores indicam que a chegada de Veiga seria um acerto monumental, capaz de transformar o elenco e dar novas opções táticas ao treinador, que sonha em ter um meio-campista criativo, arrojado e letal nas finalizações. Para muitos torcedores, é um reforço que vai além da técnica, é um símbolo de poder e ambição. Enquanto isso, a torcida do Palmeiras reagiu com surpresa e indignação, e nas redes sociais, o nome de Rafael Veiga rapidamente se tornou tendência, com debates sobre lealdade, carreira e escolhas financeiras. A saída do jogador para o maior rival desperta paixões e provoca aquela velha discussão sobre até que ponto um atleta pode ser considerado traidor ou simplesmente profissional, exercendo seu direito de buscar novos desafios e oportunidades. Nos grupos de torcedores surgem memes, teorias e até comparações históricas com outras transferências polêmicas, aumentando o clima de tensão e curiosidade. O fato é que, mesmo antes da oficialização, o burburinho já tomou proporções gigantescas e cada declaração, entrevista ou publicação nas redes do jogador é cuidadosamente analisada, procurando pistas sobre sua decisão final. Enquanto jornalistas esportivos se preparam para um possível desfecho que pode entrar para a história como uma das transferências mais comentadas do futebol brasileiro. Nos bastidores do Corinthians, a expectativa não poderia ser maior.
A diretoria enxerga em Rafael Veiga não apenas um reforço técnico, mas um símbolo de poder, um jogador capaz de agregar experiência, visão de jogo e liderança ao elenco. O treinador, ciente da importância de contar com um meio-campista diferenciado, já pensa em como Veiga se encaixaria na dinâmica do time, quais seriam as formações mais adequadas e de que maneira o jogador poderia ser o fio condutor das jogadas ofensivas, conectando defesa e ataque de maneira eficiente e elegante. A presença de Veiga promete elevar o padrão do meio de campo corintiano, tornando o time mais imprevisível e perigoso para os adversários, ao mesmo tempo que aumenta a pressão sobre os rivais diretos na briga por títulos. Cada detalhe da negociação é analisado com lupa, desde o contrato até as cláusulas e possíveis impactos no elenco. E a torcida acompanha tudo como se fosse uma novela, torcendo, especulando e sonhando com dias melhores e vitórias marcantes. Por outro lado, a situação no Palmeiras gera reflexões sobre planejamento, sucessão e estratégia. A saída de Veiga abre espaço para debates sobre a necessidade de renovar o elenco, buscar novos talentos e reforçar a equipe de maneira equilibrada. Entre críticas e comentários ponderados, muitos especialistas destacam que perder um jogador dessa magnitude é sempre um desafio, mas também uma oportunidade de reestruturação, de valorizar promessas e ajustar o time para a continuidade da competição. A discussão sobre a política de transferências do clube, a relação com os atletas e a manutenção de uma identidade vencedora se mistura com a emoção da torcida, que agora precisa lidar com a realidade de ver um ídolo vestir a camisa do maior rival. É um cenário repleto de tensão, expectativa e drama, digno de histórias que entram para a memória afetiva do futebol brasileiro. Enquanto o burburinho continua, a imprensa esportiva não perde tempo e cobre cada detalhe, cada pista, cada comentário suspeito de dirigentes, jogadores e torcedores. O clima de suspense aumenta a cada notícia vazada, a cada entrevista com indiretas e declarações enigmáticas, alimentando um dos rumores mais comentados dos últimos anos. É impossível ignorar a força que essa história tem, movendo torcedores, profissionais de mídia e amantes do futebol em geral, criando uma narrativa que mistura paixão, rivalidade e ambição. Para muitos, a transferência de Rafael Veiga para o Corinthians é mais do que um negócio. É um capítulo emocionante e polêmico da eterna guerra entre dois gigantes do futebol paulista. Uma história que promete repercussão intensa e consequências que vão muito além das quatro linhas do campo. À medida que o rumor sobre Rafael Veiga se intensifica, a expectativa se transforma em tensão pura, quase palpável, dentro e fora dos estádios. Torcedores corintianos já começam a imaginar como seria ver o meia em ação, conduzindo o time, distribuindo passes milimétricos e finalizando com precisão letal, enquanto a torcida do Palmeiras tenta digerir a ideia de perder um ídolo para o maior rival. A repercussão não se limita às redes sociais. Profissionais de mídia esportiva discutem incessantemente os impactos táticos, a motivação do jogador e até a influência psicológica que essa transferência poderia ter sobre os demais atletas. É como se cada rumor fosse uma fagulha em um barril de pólvora, prestes a incendiar debates acalorados, teorias conspiratórias e previsões de desempenho. As conversas nos bastidores indicam que a chegada de Veiga não seria apenas um reforço técnico, mas uma declaração de ambição do Corinthians, mostrando que o clube quer não só disputar títulos,
mas também dominar o cenário paulista e nacional, criando um efeito cascata que provavelmente forçaria rivais a se movimentar rapidamente no mercado. Nos corredores do Palmeiras, a movimentação é intensa e silenciosa ao mesmo tempo. A diretoria trabalha nos bastidores, buscando alternativas para substituir a possível saída de Veiga e minimizar o impacto na equipe. Observadores atentos percebem que há um misto de surpresa, frustração e até urgência, pois a ausência de um jogador de tal calibre altera profundamente o planejamento da temporada. Há conversas sobre acelerar negociações com jovens promissores, buscar reforços experientes e repensar estratégias de formação de elenco. Enquanto jogadores se preparam mentalmente para um cenário em que um líder técnico possa não estar mais à disposição. A torcida, dividida entre choque e indignação, reage de maneira visceral, com comentários fervorosos sobre lealdade, carreira e escolhas individuais. Enquanto especialistas em mídia esportiva tentam analisar racionalmente a situação, equilibrando paixão com aspectos táticos e financeiros. A tensão aumenta a cada hora, transformando um simples rumor em uma narrativa épica de rivalidade, poder e ambição. Entre os corintianos, a expectativa se mistura com ansiedade e euforia. Cada postagem, cada declaração, cada gesto de Veiga é interpretado como sinal de confirmação iminente, alimentando uma narrativa quase cinematográfica de conquista e revanche histórica. A possibilidade de ver o meia vestindo a camisa alvinegra provoca discussões sobre como ele se encaixaria nas formações, quais funções exerceria e como sua presença poderia modificar o comportamento de outros jogadores em campo. O burburinho também alimenta debates sobre a força do clube no mercado, a capacidade de atrair talentos estratégicos e a construção de uma identidade vencedora, demonstrando que o impacto de uma contratação vai muito além de números ou estatísticas. Trata-se de emoção, projeção de futuro e uma mensagem clara aos rivais. Em cada esquina, seja nas redes sociais ou nas conversas de bar, a história se transforma, cresce e ganha vida própria, fazendo com que todos os envolvidos, direta ou indiretamente, se tornem parte de um espetáculo que ultrapassa a mera lógica esportiva. No âmbito nacional, jornalistas, comentaristas e influenciadores seguem de perto o desenrolar dessa transferência, especulando sobre possíveis desdobramentos e impactos em campeonatos, disputas de título e moral do elenco. A narrativa criada em torno de Rafael Veiga e sua iminente chegada ao Corinthians é analisada sob múltiplos ângulos: técnico, emocional, financeiro e simbólico. É um enredo complexo, recheado de nuances e camadas, onde cada detalhe, cada pista, pode mudar a percepção pública sobre a história. O efeito sobre os torcedores é imediato. Empolgação para uns, frustração e ressentimento para outros, e mesmo sem uma confirmação oficial, a história já circula com força total, criando expectativas e fomentando debates que parecem não ter fim, como se cada rumor fosse combustível para uma narrativa que cresce a cada minuto. A pressão sobre Veiga e sobre os clubes envolvidos é gigante, e o burburinho deixa claro que, no futebol brasileiro, rumores podem ser tão poderosos quanto fatos consumados. As implicações para o próprio Rafael Veiga são igualmente complexas. Ao assinar um pré-contrato com o Corinthians, o jogador se coloca no centro de uma narrativa que envolve paixão, rivalidade e expectativas gigantescas. Sua trajetória passa a ser observada com lupa,
Cada declaração sua é interpretada como confirmação ou desmentido, e sua performance futura será avaliada não apenas pelo talento, mas pelo peso simbólico de vestir a camisa de um rival histórico. Para Veiga, trata-se de um passo profissional, mas também de um movimento que envolve coragem, estratégia e gerenciamento de imagem. A situação evidencia como o futebol moderno não é apenas uma questão de técnica ou habilidade, mas também de narrativa, marketing e política esportiva, e como um único jogador pode influenciar todo o ecossistema que gira em torno de grandes clubes e rivalidades centenárias. Enquanto o rumor continua a ganhar corpo, fica claro que esta não é apenas uma transferência. É um fenômeno midiático, social e emocional que mexe com todos os elos da cadeia do futebol. Torcedores, jornalistas, jogadores, dirigentes e influenciadores se veem imersos em uma história que mistura emoção, especulação e rivalidade, transformando uma possível assinatura de pré-contrato em um dos assuntos mais comentados do cenário esportivo. Cada movimento, cada comentário e cada especulação alimenta a narrativa, mantendo o público em suspense e a imaginação coletiva em ebulição. Se confirmado, Rafael Veiga não será apenas mais um jogador no Corinthians. Será o epicentro de uma história de rivalidade, poder e emoção, cuja repercussão vai muito além das 4 linhas e será lembrada como um dos momentos mais intensos e comentados do futebol brasileiro recente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A repercussão da possível chegada de Rafael Veiga ao Corinthians também gera um efeito psicológico no elenco atual do clube. Jogadores começam a especular sobre a nova dinâmica que se formaria com a presença de um meio-campista criativo, habilidoso e com capacidade de decisão em momentos cruciais. Alguns enxergam a chegada como uma oportunidade de evoluir, de aprender com um jogador de alto nível, enquanto outros sentem a pressão aumentar, conscientes de que a concorrência por espaço no time será ainda mais intensa. A tensão nos treinos imaginários, os comentários entre companheiros e as análises de possíveis escalações se tornam um microcosmo do burburinho que já domina as redes sociais e a mídia esportiva, mostrando como a simples perspectiva de uma contratação pode alterar comportamentos, expectativas e a própria química de um grupo. A preparação mental e emocional para receber Veiga se torna tão importante quanto a adaptação tática, e o clube precisa lidar com esse equilíbrio delicado para transformar o rumor em um reforço que traga crescimento coletivo, não apenas individual. Enquanto isso, o Palmeiras vive um turbilhão de especulações e buscas por soluções rápidas. Cada decisão da diretoria passa a ser interpretada à luz do rumor, e toda movimentação de bastidores é observada com extrema atenção. A saída de Veiga representa não apenas uma perda técnica, mas também simbólica, pois ele era referência dentro do elenco e um dos principais articuladores das jogadas. Jovens promissores são analisados de maneira mais detalhada, reforços potenciais são sondados com urgência e a gestão de elenco se torna um verdadeiro desafio estratégico. Em paralelo, torcedores discutem, argumentam e até entram em polêmicas sobre como o clube deveria reagir, criando um cenário em que cada comentário, cada notícia vazada e cada entrevista passa a ter peso enorme.
É como se a saída de um único jogador tivesse efeito cascata, gerando tensão, oportunidades e decisões que definirão não apenas a temporada, mas a percepção pública do Palmeiras diante de toda a rivalidade histórica com o Corinthians. Por fim, o burburinho sobre Rafael Veiga se consolida como um fenômeno de engajamento e especulação que ultrapassa as fronteiras de São Paulo. A história ganha repercussão nacional, com torcedores de diferentes estados acompanhando cada detalhe, comentando nas redes sociais e participando ativamente da narrativa. A transferência, mesmo antes de oficializada, já se transforma em um símbolo de rivalidade, estratégia e ambição, criando um enredo que mistura emoção, tensão e projeção futura. Cada rumor, cada pista ou declaração de bastidores se torna parte de um espetáculo coletivo, onde clubes, torcedores, jogadores e mídia se entrelaçam em uma narrativa viva e pulsante. Rafael Veiga, independentemente do desfecho, se torna o centro de uma história que será lembrada e comentada como um dos momentos mais eletrizantes do futebol paulista, um verdadeiro divisor de águas que promete deixar marcas profundas na memória afetiva dos torcedores e no imaginário de todos que acompanham a eterna guerra entre Corinthians e Palmeiras. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!